Olá, eu sou Erika Kodjayan e ajudo você a superar a ansiedade e a reescrever a sua história. Estamos aqui trabalhando a tríade da ansiedade. O que é a ansiedade, né, gente? A gente percebe a ansiedade no corpo. Sudorese, taquicardia, a gente percebe a ansiedade nas emoções, um certo descontrole emocional, um medo irracional diante de algumas situações. Mas para você superar e entender o teu processo ansioso, é importante que você entenda que nós trabalhamos com os 3 pilares da ansiedade, que é o nosso corpo. Aqui no canal tem um vídeo que explica direitinho como funciona a questão do corpo e as dicas práticas para a gente tratar da ansiedade sob a ótica do pilar corpo. Aqui também tem um vídeo que explica direitinho para você como a gente trabalha sobre a ótica do pilar pensamentos. E agora eu vou contar para você como a gente trabalha sobre a ótica do pilar as emoções. Então, para você superar a ansiedade, é importante que você reencontre o seu equilíbrio no corpo, nos pensamentos e nas emoções. Vem comigo então que eu acho que você vai gostar dessa aula aqui de hoje. Nós vamos falar especificamente aqui das emoções. Eu trouxe para vocês as principais emoções que são denominadas como primárias e eu trouxe algumas que também são denominadas como secundárias. Eu trouxe as principais e as emoções que eu acho que vai te ajudar muito a entender todo esse processo ansioso com a questão emocional. Então, as emoções básicas aqui. Tem até aquele vídeo bonitinho, aquele desenho divertidamente, né? Onde cada personagem simboliza uma emoção. E é assim que acontece mesmo, né? De uma forma lúdica, legal. Eu recomendo esse vídeo para você assistir e compreender a questão das emoções. Mas aqui eu quero trazer para você as emoções básicas. Elas vão de medo até alegria. E de vergonha a inveja, a gente tá falando das emoções secundárias. Então vem comigo que você vai entender, você vai gostar da nossa aula de hoje. Primeiro, a gente vai falar do medo. O medo é aquela sensação que é oriunda também da ansiedade. Então, o que acontece na sensação de medo? No momento que você percebe algo como uma ameaça, o teu organismo libera alta dose de cortisol e adrenalina. O que acontece com essa alta dose de cortisol e adrenalina, que são hormônios, tá? O que acontece? Seu coração dispara. Você tem aquela reação de luta ou fuga, você quer sair da situação, só que você às vezes fica paralisado e aquilo te dá uma taquicardia, uma falta de ar, uma sudorese, isso é o medo. Então, quando a gente pensa na questão do medo, é importante que você entenda que o medo está muito associado a essas questões físicas, por isso que não dá para separar do corpo, percebe? Então, falando aqui dessa questão do medo, por que eu quero trazer esse maior aprendizado a respeito do medo para vocês? Porque pensa comigo, todo mundo tem medo, tá? As emoções primárias e secundárias aqui, as emoções, todo ser humano tem emoção. Se não tivesse, não seria ser humano. Então, todo mundo tem emoção. Só que você já imaginou como é que é quando você não consegue lidar com a emoção do medo? Fica difícil, gente. Fica difícil ter a alegria de viver, fica difícil encarar desafio, fica difícil reescrever a tua história, fica difícil pensar em futuro. Por isso, a gente tem que começar a entender como o medo processa em nós. Onde o medo te paralisa? Onde? Em que lugar o medo te paralisa? Você consegue realizar suas coisas, você consegue realizar seus sonhos, você consegue... tô com vontade de dirigir, você consegue ou o medo te paralisa? Isso é só um exemplo, tá? Outra emoção que eu quero que você pense um pouco também, tristeza. Nós vivemos numa sociedade onde ninguém pode ficar triste e as redes sociais estão aí para mostrar rostos felizes, famílias dorianas, todo mundo sorrindo em volta da mesa e toca aquela música tal. Não é bem assim na vida real. Não é bem assim. A tristeza ela é uma emoção e ela não é boa e nem ruim. Ela expressa um sentimento de perda. Então, a tristeza, gente, ela tá relacionada à perda. Quando você perde um trabalho, quando você perde um relacionamento, quando você entra numa perda maior que é o processo de luto. Então, a tristeza é a expressão da perda. Gente, só um psicopata não tem tristeza. Então, se você sente tristeza, é absolutamente normal. A grande sacada é acolha a tua tristeza. Olha pra ela, conversa com ela, chama ela pra tomar um café com você e diga, olha, eu tô triste hoje. É tristeza, você me pegou mesmo hoje. Você vai ressignificando, você vai trabalhando, porque a tristeza é uma reação natural diante de uma perda.
uma decepção que você teve com um amigo, um relacionamento que pode ter te decepcionado, uma expectativa que, sabe, é uma perda. Então começa a entender que se você tem perda, você vai ter tristeza. E se você tem tristeza, você é absolutamente humano. Próxima emoção, a raiva. A raiva é uma emoção que, se a gente não tomar cuidado, a gente descontrola. Descontrola no trânsito, descontrola no trabalho, descontrola numa reunião, descontrola numa atividade acadêmica, onde você tá lá com os teus colegas de curso fazendo alguma coisa e de repente te dá uma raiva porque não concorda com o que o outro falou. A raiva também pode ser mediante uma reação de traição. A raiva é uma expressão de quando você se sente violado. É essa sensação, alguém violou ou um ideal meu, ou uma opinião, ou até o meu próprio corpo mesmo. Alguém me violou. Então, quando alguém me viola, a emoção que vem direto é a raiva. Outra emoção que é absolutamente normal. Seguimos aqui com a emoção de nojo. O nojo também é uma reação normal e ele também pode ser muito bem, e culturalmente ele vai variando, mas é porque ele é aprendido, né? Então algumas pessoas têm nojo de algumas coisas, outras pessoas não têm nojo, mas têm nojo de outras coisas. Percebe que o nojo é uma reação natural, aquilo que te causa repulsa, aquilo que você não quer encarar, aquilo que você não quer olhar. E não querer encarar, não querer olhar para alguma coisa também é um processo natural nosso como ser humano. Outra emoção básica, que é a surpresa. Essa coisa da surpresa é muito legal, porque tem algumas pessoas que adoram festa surpresa. Você já ouviu isso? Ela ama a festa surpresa. Ela tanto ama a festa surpresa que ela fala: faz uma festa surpresa para mim. E tem pessoas que têm pavor de festa surpresa. Você quer expor o cara, você quer deixar ele mal, você faz uma festa surpresa pra ele, convida todo mundo, convida até o pessoal do trabalho. Quando ele chegar, se acende a luz, surpresa! Tem gente que tem uma reação ruim à surpresa. Então, como você lida com reações de surpresa? Lembrando que também é uma emoção natural. A diferença é como você lida. Algumas pessoas gostam de surpresa, outras pessoas abominam surpresa porque se sentem expostas. E aí a gente pode muito bem pensar no conceito de empatia. Não é porque eu gosto de surpresa que o outro vai gostar, que o meu companheiro, que o meu colega de trabalho, que alguém da minha família vai gostar. E ao contrário, também é verdadeiro. Então, a questão da surpresa tem muito a ver com empatia. É você perceber o que o outro gosta, porque às vezes o que você gosta não tem nada a ver com o que o outro gosta. Outra aqui, ó, alegria. Alegria é o que a nossa sociedade pede, não é, minha gente? Vamos ser alegres, felizes, vamos sorrir para as redes sociais, para as fotos, para os flashes. E a gente esquece que a alegria, ela é tão momentânea, ela é tão temporária, e daqui a pouco eu preciso de um novo evento para alimentar a alegria. E a gente fica oscilando como num pêndulo entre alegria e tristeza, alegria e tristeza. E quando esse pêndulo para, é sinal de que a gente não sente mais emoção, de que a gente morreu. Então, a dosagem. É importante comemorar pequenas vitórias, grandes vitórias, é importante sentir alegria, sem invalidar a tristeza. Elas andam juntas, porque elas fazem parte das nossas reações mais humanas. Então, não é exaltar a alegria e diminuir a tristeza, é acolher as duas, nos momentos que couber, porque na vida, meninos e meninas, nós teremos momentos de alegria e nós teremos momentos de tristeza também, e faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento humano. A vida é uma escola, as experiências vêm, e como é que você tá vivendo aí na tua ansiedade, como é que você tá vivendo aí nos processos de aprendizagem? Aí agora a gente vai começar a falar das emoções mais secundárias, tá? Ó, a vergonha pode te paralisar. A vergonha pode fazer com que você não avance, a vergonha pode te travar, a vergonha pode estar associada à timidez. E aí eu vou contar um segredinho pra você. A vergonha, a timidez está muito relacionada ao orgulho. A gente querer ser bonito pros outros, a gente não querer errar, a gente não querer ser humilde de entender e aceitar que a gente erra também, assim como todo mundo erra. Gente, não tem uma pessoa, um ser humano na face da Terra que não tenha cometido algum erro, de maior ou de menor grau. Então, sentir vergonha te alerta para que você possa evitar algumas situações, mas não deixa que a vergonha te paralisa. A gente precisa entender o que é essa vergonha, do que você tem vergonha. Às vezes a gente tem vergonha do corpo, às vezes a gente não vai na praia, não coloca um shorts, não coloca um biquíni, porque o que os outros vão pensar? E a gente esquece que o outro também tem um corpo.
e que esse corpo do outro também não é perfeito. Ah, não, é perfeito sim, Érica. O corpo lá da praia que eu vou, Maresias lá, os surfistas sarados, todo mundo tem um corpo perfeito. Ok, isso pode ser um fato real mesmo, mas você tem outras qualidades. E esse corpo perfeito é aquilo que a sociedade ensinou você a achar que é bonito. Por que nós admiramos corpos atléticos e perfeitos? Porque socialmente falando, nós aprendemos. Porque lá na era medieval, muito antes, as mulheres gordas é que eram vistas como mulheres bonitas, saudáveis, rechonchudas, com aquelas bochechas rosadas, muita barriga, muita coxa. Isso era bonito. Então, não deixa se levar, gente. Não vamos se levar pela ilusão. O que é bonito hoje, amanhã pode não ser. Então, bonito é ser você. Não precisa ter vergonha de quem você é. Não precisa ter vergonha que um dia você veio também de uma situação financeira muito precária. Não precisa ter vergonha que você não teve um estudo. Isso tudo pode ser transformado agora. Agora, tá? Então, vergonha é não honrar quem a gente é. Outra questão é a culpa. A culpa, ela é extremamente nociva e ela é extremamente prejudicial. As pessoas que sofrem muito com a questão da culpa, elas assumem uma responsabilidade que muitas das vezes não é delas. Então você tem culpa porque seu casamento não deu certo. Você tem culpa porque o seu filho não consegue ir bem na escola. Você tem culpa porque de repente o seu filho apresentou uma doença congênita e você achou que a culpa é sua. E a gente vai assumindo essas culpas ao longo do caminho e vai colocando esse peso, esse fardo nas nossas costas. A culpa precisa ser trabalhada. A culpa precisa ser libertada. Se você não trabalhar a culpa, você vai começar a cair em tristeza, que pode até gerar a questão da depressão. Todo mundo erra, né, gente? Assim como eu falei anteriormente. Então a gente tem que trabalhar, tem que aprender a trabalhar melhor com essa questão da culpa. Todo mundo erra, uma hora ou outra. Uma vez ou outra, todo mundo erra. Então a questão da culpa procura olhar não o que você deixou de fazer, mas o que pode ser feito hoje. Porque todo o mal cometido no passado, ele pode ser apagado pelo bem feito no presente. Olha que linda essa frase. Todo mal feito no passado pode ser apagado pelo bem feito no presente. E às vezes você nem fez nada. Era a responsabilidade do outro ter se melhorado, ter se desenvolvido. Às vezes você trabalha com empresa, você demitiu alguém, você sente culpa. E eu costumo dizer, pela minha experiência de anos em RH, que não é a gente que demite uma pessoa, é ela que se demite. Ela que não faz mais, não entrega mais. Então, assume aquilo que é seu e devolve para o outro aquilo que é do outro. É sempre meio a meio quando se fala em relacionamento. 50% é minha responsabilidade e os outros 50% é responsabilidade do outro. Tá, Érica, eu entendo relacionamento, mas e quando eu tenho um filho que não é o filho perfeito? Aprende a trabalhar a tristeza desse luto. Porque quando a gente não tem um filho que a gente considera perfeito, porque não é uma criança que eu gostaria, ele veio com alguma síndrome, ou ele veio com alguma situação limítrofe, ou ele tem dislexia, enfim, precisa elaborar esse luto. E não sentir culpa. É diferente, porque às vezes a gente sente culpa e nunca elabora esse luto e fica vivendo essa culpa o resto da vida. A culpa, eu costumo dizer que precisa ser lavada, como um lençol. Sabe quando você pega um lençol sujo de barro? Tá todo sujo, a pessoa pôs a mão lá e você vai lavando e às vezes vai ficando manchado, mas a cada lavada, a cada lavado o lençol vai ficando mais transparente. A cada vez que você estende aquele lençol, ele vai ficando mais translúcido e você vai vendo então que ele volta a ser branco de novo. O que eu quero dizer com isso é autoconhecimento, é entender que a responsabilidade que te cabia e aquilo que você sabia, você fez naquele momento. E o que não cabia, o que não sabia, a gente vai aprender no dia de hoje. E a última emoção secundária, essa é polêmica, deixei até por último de propósito, é a inveja. Que a maioria de nós diz que não tem, né? A inveja não, inveja é algo muito do mal, é do capeta, não tenho inveja. Deixa eu contar um segredo pra vocês. A inveja é uma emoção. Se ela é uma emoção, meninos e meninas, você tem, eu tenho, todo mundo tem, não precisa negar. A inveja é um sentimento quando a gente vê algo do outro que no fundo do nosso inconsciente a gente se sente incapaz de conquistar aquilo. Então a inveja, ela invalida muito você. E a gente tem vergonha de assumir isso. E tem até as brincadeirinhas da inveja branca, né? Ah, não, minha inveja é branca. Com quem diz invejinha do bem.
A inveja não é boa ou má, ela é uma emoção assim como a tristeza, assim como a alegria. Ela tá para nos mostrar que nós somos capazes. Porque se você sentiu inveja de alguém, se aquilo te pegou, eu costumo dizer que pega, né? Me pegou. Vi lá o carro novo da amiga. Ai, aquilo me corroeu. Vi lá o namorado novo da amiga. Ai. Assume. Não precisa assumir pros outros. É pra você. É pra você. Às vezes tá tentando engravidar num processo aí, você não consegue engravidar de jeito nenhum e a cunhada aparece grávida do terceiro filho. Te dá uma raiva. E essa raiva é convertida em inveja e é natural. É natural. Tem que trabalhar isso, colocar esses bichos pra fora. Mas não chegar na pessoa e falar. É se trabalhar. É se autoconhecer. Por isso eu idealizei o Método Paz, que é o programa da ansiedade saudável, onde você vai poder falar também da tua inveja, da tua dor, da tua tristeza, da tua ansiedade, todas as emoções que nós mencionamos aqui num grupo seguro. Percebe? Tem que ter o local certo para falar. Não é sair por aí falando da direita, ai, tô com inveja. Não é isso, porque a sociedade não entende. E nem precisa entender, quer saber? Quem tem que entender é você. Você que tem que entender o processo da ansiedade, não é os outros. Porque a gente fala que não tem inveja, quem tem inveja é o outro. Só que eu vou contar um segredinho pra você. Você só sabe o que é inveja porque você sente em você. Não temos a capacidade de identificar uma emoção que nunca sentimos. Percebe? Então sim, nós sentimos inveja. E tá tudo bem com isso, desde que eu possa reconhecer, trabalhar. Quando a gente fala da tríade da ansiedade, onde eu proponho pra vocês que você trabalhe o teu corpo, a tua mente, que são seus pensamentos, e agora eu trouxe o terceiro pilar pra gente fechar com chave de ouro, que é o pilar das emoções. O que eu quero dizer? Todas as emoções são naturais, são saudáveis e são reais, fazem parte do nosso processo humano. Porém, você precisa entender cada uma delas, nomear. Tem que dar nome pra tua dor. Tô com tristeza, tô com inveja, tô com alegria, eu tô com culpa, ai, tô com nojo. Tem que aprender, tem que nomear, as emoções têm que ser nomeadas, elas existem. Elas existem, fazem parte do nosso cotidiano e a gente precisa aprender a nomear. Tem que aprender a nomear. Tem que aprender a sentir, tem que aprender a ressignificar, tem que aprender a transformar. Então eu tenho aqui nas redes sociais vários vídeos de conteúdo gratuito para você poder ressignificar isso. E se você quiser se aprofundar um pouco mais, eu também tenho o Método Paz, que assim que estiver tudo pronto, estiver rodando, eu vou passar para vocês maiores informações. Mas aqui, a sacada desse vídeo é: as emoções fazem parte. Precisam ser acolhidas, validadas e respeitadas, para só assim a gente poder chegar no próximo nível. Se você gostou desse vídeo, peço que curta, que compartilhe, que marque aqui seus amigos, deixe aqui suas perguntas que eu terei o maior prazer em responder para você. A minha missão hoje é te ajudar a superar a ansiedade e te ajudar também a reescrever a tua história, porque uma mente ansiosa é complicado fazer metas e projetos futuros, porque tá pensando sempre que algo ruim vai acontecer, mas tudo isso pode ser treinado e pode ser trabalhado. Eric, entendi, mas e se acontecer algo ruim mesmo, de verdade? Porque pode ser que não seja da minha mente, pode ser que eu tô passando por um processo muito ruim, triste, de luto e de dor. Acolhe, faz parte das emoções aqui, ó, as primárias e as secundárias. Acolhe, porque só acolhendo você é mais humano, você é mais humilde, você tem mais auto-amor com você, você tem mais autocompaixão com você. Então não tem como a gente ir pro céu se a gente não morrer. Não tem como a gente ir para um próximo nível se a gente não ultrapassar as barreiras emocionais que nós temos hoje. Então, quando a lição vier, se abra para ela. Se abra para que essa lição possa vir e possa ressignificar a tua história. Conta comigo aí na tua jornada. Faço maior questão de estar com você, com o maior prazer, o maior carinho, porque se tem uma coisa que eu amo é falar sobre as nossas emoções, é falar sobre o nosso processar, é falar sobre o nosso sentir e refletir, que estamos numa sociedade que ignora muito isso, mas é justamente o meu trabalho é mostrar para você que você pode ir muito mais, saindo dessa posição de vítima e se colocando como um aprendiz da vida. Um grande beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!